Destaque para Itadori e Fushiguro lutando juntos nesse episódio. Um episódio com muita ação que passou, rapidinho e um retorno ali no final que deixa algumas dúvidas e muitas expectativas. Para quem não me conhece, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente. Você já é um sócio do canal e você é muito lindo, muito linda e eu espero que você saiba disso. Como introduzido na semana passada, o Ino lideraria o trio em uma missão para destruir a barreira que impediu o acesso ao local onde o Gojo estava selado. O objetivo dessa missão era dar uma mobilidade, uma facilidade para os feiticeiros transitarem pelo local. No entanto, caso eles achassem uma forma de liberar os civis, era um extra mais do que bem-vindo. A barreira possui uma resistência notável, visto que nem os socos do Itadori surtiram algum efeito. E ao analisar essa situação, o trio percebeu que pessoas responsáveis pela barreira muito provavelmente não estavam dentro dela. Essa percepção veio ao traçar um paralelo entre a cortina que o Itadori destruiu dentro do metrô em episódios anteriores, de como as pessoas que mantêm a barreira teriam uma facilidade se estivessem em um local mais amplo que permitiria uma maior expansão do espaço. E essa conclusão até explicou o porquê mesmo com o Itadori destruindo uma cortina recentemente, isso não criou nenhum tipo de problema para a barreira como um todo e nem atraiu algum inimigo. Achar o local foi fichinha depois de todas essas conclusões, entretanto, antes disso tem um flashback muito interessante do Ino e do Nanami. Um flashback que mostra a admiração do aluno, mas também mostra o seu aspecto moral de desejar crescer da forma correta dentro do mundo Jujutsu, que esperava pela aprovação do professor e aparentemente até enxergava o Nanami como uma inspiração de responsabilidade, de postura. Não é um super desenvolvimento, mas linka de maneira bem interessante com o final do episódio em que ele acaba preocupado com os meninos, ele quer resolver a coisa logo e foi derrotado por Toji Fushiguro. Eu irei falar desse retorno daqui a pouco, mas foi um retorno bem interessante. Eu gostei das lutas e da animação nesse episódio, não tem nada assim que me incomode, apesar de que já faz algum tempo que eu tenho pensado que a trilha sonora de Jujutsu Kaisen não valoriza suas batalhas. Diferentemente de Bleach, que as OSTs conseguem aumentar a tensão das cenas, o suspense, o clima de imediatismo te manipula a sentir algo, Jujutsu opta por algo mais convencional ou simplesmente a produção não se atenta a isso. E eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas ainda não foram fisgadas por Shibuya ou que não tiveram aquele hype e o arco até que pode parecer meio protocolar entre aspas e apesar de eu estar gostando, eu tenho a sensação que em alguns momentos é como se faltasse aquela pecinha para dar aquela carga maior na experiência e talvez a trilha sonora seja essa peça. Voltando ao episódio, sabendo onde estavam os responsáveis, na maior vibe Homem-Aranha, o Itadori escalou o prédio usando um fio com energia amaldiçoada. E inicialmente a coisa parecia bem fácil, afinal eles conseguiram se desviar da armadilha pegando esse atalho, conseguiram atingir os inimigos sem que eles soubessem ou tivessem alguma reação. E o trabalho coletivo foi muito interessante, o entrosamento estava em dia. E quem são esses três inimigos? Uma senhora que estava fazendo um ritual, um rapaz que tinha a função de protegê-la e um coroa bigodudo que protegia aqueles preguinhos que mantinham as barreiras. Esses objetos já tinham o feitiço da barreira imbuídos neles. E essas pessoas estavam ali apenas fortalecendo esses objetos com a energia amaldiçoada delas. Nessa perspectiva, destruir esses preguinhos seria o suficiente para desativar a cortina, mas é claro que o confronto ocorreria e não seria fácil. Eu acho muito interessante como o Jujutsu Kaisen ele vai te aplicando alguns conceitos de forma menor e depois vai conectando pontos, porque esse trio inicial, esse trio de adversários, ele se conecta ao passado do Satoru Gojo. E desde o começo de Jujutsu Kaisen, a gente sabe que o nascimento do Gojo alterou o mundo Jujutsu. O fato dele ter sido selado foi mostrado em episódios anteriores que isso era uma ameaça à existência de humanos no Japão e também atrairia pessoas problemáticas. Desde quando criança, o Gojo causou esse desequilíbrio, ele meio que desestimulou esses potenciais problemas. E é outro ponto interessante que, apesar de só recentemente termos tido contato com o feiticeiro vilão, no caso o Getou, esse episódio mostrou, isso não é bem uma novidade no mundo Jujutsu. E se pararmos para pensar, é lógico, afinal feiticeiros ainda são humanos e humanos estão presos nessa dualidade de bem e mal, justiça e corrupção, além de que Jujutsu Kaisen não é uma obra que trabalha em cima desse ideal de herói. Nem o próprio Satoru Gojo sendo mais forte se encaixa nesse exemplo de altruísmo e de moralidade.
Esse flashback também mostrou como o Gojo desde criança teve sua cabeça a prêmio, ou seja, ele nunca teve uma infância normal. E eu nem vou comentar de quão bizarra é aquela cena da velha lá que se apodera do corpo da menina pra matar o pai, e tudo aquilo ali é muito estranho. GG Akutami, o que você tava querendo dizer com isso? Apesar de sugestiva e bem bizarra, essa sequência explica muito bem a habilidade da coroa e de como Toji Fushiguro foi revivido. Eu fiquei muito na dúvida do porquê aquele rapaz foi receptáculo do ritual, portanto ele se matou para que o Fushiguro voltasse? Beleza que pra essa turma ali parece que o caos é a meta, eles não necessariamente apoiam ou estão juntos daquele que está no corpo do Geto, mas precisava disso? Ok que o Toji é muito forte, eles querem a habilidade dele, mas eu não entendi muito bem o porquê eles querem o Toji, o que eles querem fazer, mas o ponto é que o Ino foi derrotado, ele nem teve chances e não deu pra saber ao certo se ele morreu ou não, e é bem angustiante quando se pensa na relação dele com Nanami, de como o Jujutsu Kaisen é bem sádico em momentos que ele cria esse fator de que a realidade é assim e você não pode mudar, e é complicado e quem tá assistindo só o anime não viu nada. Já o Itadori e o Fushiguro tem uma trocação ali bem legal com aquele bigodudo, em uma luta que deu espaço para Shikigami ser invocado, socos e tática. O vovozinho ali bigodudo tinha uma magia de inversão. Quanto mais forte o golpe que ele recebia, mais fraco o impacto e vice-versa. Isso aliado ao potencial físico do Itadori parecia uma vantagem e tanta para ele. Mas o Megumi inteligentemente percebeu isso e criou todo o plano de invocar os coelhinhos, que eram o inverso do esperado pelo bigode, e abriu a brecha para que eles fossem intercalando entre golpes mais fracos e fortes, dessa forma derrotando o adversário. E o episódio terminou dessa forma. O episódio surpreendentemente terminou sem um grande gancho. Eu esperava que talvez eles mostrassem alguma coisa no metrô, alguma coisa em relação ao Ino e o Toji, ou alguma coisa em relação a Nobara, porque se o Megumi e o Itadori tiveram um destaque nesse episódio, talvez a outra pessoa do trio teria um pós-créditos ali, mas não foi o caso. Inclusive esse episódio ele não foi um episódio assim uau, mas foi um episódio bem divertido, bem fluido, um episódio que deu destaque pro Itadori e pro Fushiguro, o que é super necessário, e foi um bom entretenimento, uma boa introdução, porque Shibuya é um arco com muitas lutas, e a gente vai ver muitas lutas com interações assim diferentes, esperadas, algumas inesperadas, e muitas lutas muito mais tensas do que essas. E dessa forma eu termino esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, seu feedback pro canal, suas teorias em relação a Shibuya, e principalmente se você tá achando que esse arco já tá empolgante, ou se você acha que ele ainda pode ficar mais empolgante. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo que também está assistindo Jujutsu Kaisen e está no hype, e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!